Bom dia mais uma vez, Pai de Jesus. Que dia especial, gente. Um dia muito especial, maravilhoso, e que nós possamos aproveitar ao máximo cada instante, cada minuto. Que esses momentos que nós vamos ter de palestras, de reflexão, que sejam muito bem aproveitados por cada um de nós. O tema, a gente vai estar refletindo: tudo por amor. Tudo o quê? Tudo aquilo que Deus fez por mim e por você. Afinal de contas, no mundo hoje é celebrada a Páscoa, e as pessoas naturalmente lembram-se de que Deus, por meio de Jesus, as amou, se doou por elas, se sacrificou por elas. Então esse é um período de grande reflexão, e que a gente possa estar assim aproveitando. Esse primeiro dia, o dia de sábado, nós vamos estar pensando sobre o Antigo Testamento, que esse amor de Deus, essa obra de Deus, ela começou bem antes do que o acontecimento lá com Jesus Cristo, tá certo? Então, agora pela manhã a gente vai estar, o tema é que no Éden, a sombra da cruz se levantou, ainda no jardim do Éden. O que aconteceu no jardim do Éden? Vocês lembram? Qual foi o evento no jardim do Éden? O que aconteceu com o homem? Ninguém lembra? Pecado. O homem pecou e se afastou de Deus. Então, lá no Éden se levantou a sombra da cruz. Mas é interessante porque algumas pessoas, não compreendendo bem, que é importante que a gente compreenda que Jesus na cruz do Calvário não foi um plano B de Deus. Não foi porque algo deu errado, aí Deus estabeleceu um plano B em Jesus. A gente vai perceber isso lá em Efésios, capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. O apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, logo no início, a partir do versículo 3, ele vai estar dizendo o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 3, observe: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então é importante a gente entender aqui que o sacrifício de Jesus, a paixão de Deus em Cristo, não foi um plano B. Não foi porque algo deu errado. Deus, na sua onisciência, por saber o fim desde o começo, já havia traçado o plano de salvação para a humanidade. Então é importante a gente lembrar disso. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Esse é fácil de achar, né? É? Gênesis capítulo 3. A gente vai estar lendo a partir do versículo 1. Como o senhor Ed gosta de perguntar, amém ou misericórdia? Misericórdia, não tem problema. Gênesis 3. Moisés aqui, quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés aqui, ele narra o advento da queda do homem. Deus havia criado todo o universo, todas as coisas, e criou o homem e deu
normas, mandamentos para que o homem pudesse viver no meio da sua criação. E eu acredito que o homem tenha vivido um período muito bom, desfrutando da plenitude, da presença de Deus e da criação de Deus, de como Deus criou todas as coisas. Mas aqui a partir do capítulo 3, Moisés ele vai estar narrando o advento da queda do homem. Diz assim a partir do versículo 1: Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus diz: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Então, aqui dentro da narrativa de Moisés, o homem vivendo a sua vida no jardim, até que em determinado momento eles cederam. No caso aqui, a mulher, dentro da narrativa de Moisés, ela cedeu a uma investida de Satanás, a uma tentação. Se eles comessem daquele fruto, seriam como Deus. E eles cederam e comeram. E Deus já havia dito para eles: de tudo eles podiam comer, mas especificamente daquela árvore eles não podiam comer. Aí com isso aconteceu as consequências do pecado. A serpente, a mulher, ao homem e a toda a humanidade. A própria terra sofreu também as consequências do pecado. É o que muitas vezes nós dizemos: toda essa mazela que a gente enfrenta na nossa vida tem como nascedouro, como origem, o pecado do homem. O homem resolveu andar por si mesmo, seguindo os seus pensamentos, a sua vontade, e com isso ele a cada dia tem se distanciado mais e mais de Deus, e isso tem trazido consequências gravíssimas. E aqui Deus ele trouxe a consequência para cada uma das pessoas. Mas eu queria destacar aqui o que Deus fala no versículo 15, uma situação entre a mulher e a serpente, que essa palavra aqui, que Deus falou a mulher e a serpente, isso é uma profecia. Isso é uma profecia. Diz assim, versículo 15: depois de Deus falar à serpente, no versículo 15 ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa palavra aqui, dada em meio às consequências do pecado, é uma profecia a respeito de Jesus. Aqui Deus já estava trazendo uma promessa de salvação para a humanidade. Quem era o descendente? Era Jesus. Quem é a serpente? Satanás. Jesus iria pisar a cabeça da serpente, destruindo a obra de Satanás, quebrando
a maldição do pecado. Porque Deus havia dito que se eles desobedecessem, se eles caíssem em pecado, certamente eles morreriam. E aqui a morte, ela tem dois sentidos: a morte física, porque o homem ele não foi criado para morrer, não foi. Nós morremos em decorrência da desobediência a Deus. É por isso que entram anos e décadas, e séculos, e milênios, e vão eras e eras, e no ser humano não se acostuma com a morte, porque a morte é uma consequência direta do pecado. Mas a morte, além da morte física, há um maior agravante. Essa sim foi o ponto de Jesus morrer na cruz do Calvário: a morte espiritual e a morte eterna. Por causa do pecado, o homem foi distanciado de Deus, e enquanto ele está vivo fisicamente em Cristo agora, ele vai ter esperança de uma vida eterna, de não mais sofrer dano da segunda morte. Então nós vamos falar um pouco agora dessa profecia que foi dada aqui a respeito de Cristo, porque lá no Éden, já no início de tudo, Deus apresenta o seu amor pela sua criação. Lá, à sombra da cruz, se levanta a promessa do Cristo, do Salvador, do descendente de Eva, de Adão, que era Jesus Cristo. Vocês lembram Mateus capítulo 1? O que traz em Mateus capítulo 1? Alguém lembra? A gente vai ter Gincana Bíblica, provavelmente a equipe vermelha, provavelmente deva cair isso, não sei o que o Eliel fez. A genealogia, porque o Evangelho de Mateus foi escrito pensando nos judeus, para os judeus, e era importantíssimo para eles saberem quem era Jesus. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Israel, de Abraão, filho de Adão, por causa da promessa, jardim do Éden. Então vocês percebem aqui, vamos lá para Efésios, novamente, capítulo 1, porque o que a gente percebe aqui é que Jesus, ele foi pensado, ele foi planejado esse momento da morte, da crucificação de Jesus, antes da fundação do mundo, por causa da onisciência de Deus. Então não foi um plano frustrado de Deus, que aí precisou um novo plano em Jesus. Não. Tudo o que acontece, desde o Éden até Cristo, tem a mão do Senhor trabalhando na humanidade para a vinda de Jesus. A antiga aliança não foi uma aliança fracassada, não, fazia parte do plano de Deus para a chegada de Jesus, É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ainda aqui no capítulo 1, ele vai estar falando sobre isso. Ele vai dizer, aqui a partir do versículo 8, olha, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. Então tudo o que aconteceu desde o Antigo Testamento, o chamado de Deus a Abraão, Gênesis capítulo 11, capítulo 12, começa a trazer a história de Abraão.
Era Deus traçando o plano para a salvação da humanidade. Lembra a promessa de Deus a Abraão, qual foi? Em ti serão benditas todas as famílias dos judeus, é isso? Quem lembra lá? Em ti serão benditas todas as famílias de Israel. É assim que está lá? Como é que está lá? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias, independente de raça, de etnia, todas as famílias da terra. Esse é o plano de Deus, desde o princípio. Deus estabeleceu Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão: te darei um descendente. Deus deu Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou as 12 tribos. As 12 tribos se tornou a nação de Israel. A nação de Israel recebeu, na época de Moisés, a lei. Foi feita uma aliança. Foi estabelecida uma aliança. E tudo que gira em torno dessa aliança ia convergir para Cristo. Não é que falhou a antiga aliança. A antiga aliança, a velha aliança, era uma sombra da nova aliança em Cristo Jesus. Paulo ele vai dizer isso aos Gálatas. Volte um pouquinho aqui de Efésios. Gálatas capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 15, tá certo? Gálatas 3, a partir do versículo 15. O apóstolo Paulo vai tratar exatamente dessa questão da antiga aliança, da lei. Qual era o propósito da lei? Porque entre os Gálatas estavam tendo dificuldades, porque estavam querendo obrigar eles a cumprirem com a lei de Moisés. E aí Paulo traz uma excelente explicação a respeito do propósito da antiga aliança, da lei mosaica. Ele vai dizer o seguinte a partir do versículo 15: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, ela uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Olha Paulo trazendo essa explicação na sua palavra. Quem é o descendente de Abraão, do qual a Escritura falava? Era Isaac, era Jacó, era Judá, era Manassés, era Efraim, era Benjamim. Não, era Jesus, que era descendente de Abraão. Paulo está explicando isso. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, que é a lei, que veio já anteriormente confirmada, que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Lembra que a lei ela foi estabelecida na época de Moisés, bem anterior àquele período, bem posterior ao período de Jacó, das tribos, de toda a promessa de Deus que vinha se cumprindo a partir de Isaac. O povo passou 430 anos preso no Egito, e lá depois daquela escravidão no Egito, aquele período no Egito, foi entregue as tábuas da lei a Moisés. Ele diz: porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. E o ponto de Paulo aqui é exatamente porque ele está combatendo alguns que estavam querendo que os cristãos da Galácia viessem a observar a lei. Vai dizer: olha, a promessa foi anterior à lei, e nós, no caso, os que somos posterior à lei, os que receberam a Cristo,
Eles não vivem pela lei, mas pela promessa. Se assim como aqueles que 430 anos antes de receber a lei viviam pela promessa, nós também vivemos pela promessa e não pela lei. E ele continua: qual, pois, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Jesus, a quem se fez a promessa, lá em Abraão, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria precedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Versículo 23: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela fomos encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, Paulo está dizendo que a lei, ela serviu de tutela. Essa palavra tutela tem a ver com a palavra pedagogo. Todo mundo conhece essa palavra, pedagogo. Ela é uma palavra que vem de uma palavra grega, é paidagogos, ou paidagogos, depende da pronúncia, e ela tem esse significado, né? Um pedagogo é alguém, naquela época, que levava uma criança à maturidade, ao conhecimento. Era o mestre ou alguém que era tipo um escravo de uma família, que era responsável para levar essa criança até o mestre, para que o mestre pudesse educá-la. E essa criança, ela era cuidada pelo pedagogo, né, por aquela pessoa, até ele alcançar a sua maioridade. Paulo está dizendo aqui que a lei tinha um propósito. E qual era o propósito? É de apontar para Cristo, de mostrar para Cristo. Mas como que a lei faz isso? Todos os que receberam a lei, eles tinham um entendimento. Eles, sendo sinceros de coração, eles tinham um entendimento. Qual era o entendimento? Que todos eles eram pecadores. Sim ou não? Como é que você vai saber que está errado se alguém não mostrar o teu erro? A lei apontava o pecado, o erro, a falha, e esse era o propósito da lei. A lei não podia salvar ninguém, nem pode, nunca poderá. Deus não estabeleceu a lei para a salvação, mas na verdade a lei, ela foi estabelecida para a condenação. Lembra aí em Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer, e aqui ele estava falando, tanto a questão do judeu como do gentio, dizer, todos pecaram, e carecidos estão da glória de Deus. Mas como é que ele chegou a essa constatação de que todos pecaram? Por que ele chegou a essa constatação? Por causa da lei. Se não houvesse lei, eles não chegariam a essa compreensão. Então Deus trouxe a lei para a humanidade, para que esta pudesse perceber o quanto ela é carente da misericórdia, da graça do nosso Deus. A sentença da lei para o pecador é a morte. Paulo continua dizendo, versículo 24, de maneira que se a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, ou seja, o aio é exatamente esse pedagogo que conduz, que leva as pessoas a Cristo. A lei se viu para isso, como um aio, para direcionar as pessoas para Cristo. Por quê?
porque era pecador, porque ela era pecadora. A lei apresentava isso. E ele continua: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foste batizados em Cristo Jesus, de Jesus vos revestiste. Então qual é o ponto aqui? É que desde o início, lembra que o homem caiu lá no jardim do Éden, Deus já demonstrou o seu amor para com a humanidade, porque Deus já havia estabelecido o plano de salvação para toda a humanidade. Eu fico imaginando como é que seria essa humanidade, o mundo, sem o amor de Deus presente, sem a misericórdia de Deus presente. Talvez pensar em Sodoma e Gomorra seria pouco. Talvez você pensar num povoado, nas pessoas, sei lá, dentro de um presídio, onde as pessoas são más, são violentas, são agressivas, são corruptas, são imorais, ainda assim vai ser pouco. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, como Paulo diz aos Romanos, quando Ele deu o seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores. Nós precisamos entender o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para que nós possamos valorizar, irmãos, o sacrifício de Jesus, que foi pensado desde o início, não foi um plano falho. Jesus não morreu na cruz do Calvário porque falhou em algum momento um plano de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário porque essa foi a forma que Deus tinha para remir o meu pecado e o seu pecado. Romanos, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo ele vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente do judeu e também do grego. O Evangelho, ou seja, Jesus morto na cruz do Calvário, que é o Evangelho, e ressurrecto depois, é o poder de Deus, é como Deus pôde salvar a humanidade, não havia outra forma. Deus não podia simplesmente ignorar o meu e o seu pecado por causa da natureza dele, por causa da sua justiça. A palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Deus jamais vai contradizer a sua palavra, jamais, jamais Deus vai contradizer a sua palavra. Então não foi um plano falho, foi porque era um plano de Deus. É como Deus podia salvar a humanidade, o santo, o justo, morrendo pelo pecador. O autor de Hebreus ele vai dizer, sangue de bois, de bodes, pode porventura salvar? Claro que não. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, que fazia parte da lei, eles eram sombras, eles traziam uma tipologia daquilo que iria ser feito pelo próprio Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quando João está batizando, aí vem Jesus a ele, e ele apresenta Jesus aos discípulos de João Batista, dizendo: eis, o que ele diz? Vocês lembram? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está dizendo: os sacerdotes, os sumos sacerdotes, sacrificavam os cordeiros pelo pecado das pessoas. Aquilo era uma tipologia, era uma simbologia do que Deus está fazendo em Jesus. Sangue de boi e de carneiro não pode limpar os nossos pecados, mas o sangue do justo, do santo, o sangue do Filho de Deus, do próprio Deus, pode sim remir o pecado de toda a humanidade.
E foi isso que Deus fez. E essa ação de Deus em Cristo Jesus não foi uma reparação de um plano mal feito, foi um plano perfeito, que nasceu antes da fundação do mundo, para que na plenitude dos tempos, como fala Paulo aos Efésios e fala também aqui aos Gálatas, Jesus fosse oferecido. Esse termo plenitude dos tempos é porque Jesus veio na época certa, estabelecida por Deus. E aqui quem já participou de aula de história da igreja vai entender esse termo de plenitude dos tempos, que é exatamente um tempo perfeito para que Jesus pudesse vir e ter facilidade na língua, ter facilidade na moeda, ter facilidade na questão das estradas, enfim, muitos fatores que foram favoráveis para a propagação do Evangelho àquela época, e continua até hoje. Então, Deus fez isso. Deus, Ele, lá no Jardim do Éden ainda, Ele levantou a sombra da cruz. Cada vez que eu fico pensando nisso, eu fico maravilhado. Que amor é esse? Que graça! E se você for ver na narrativa lá de Gênesis, você vai perceber o amor de Deus em cada detalhe. Capítulo 3, você vai perceber o amor de Deus na forma de tratar Adão e Eva depois do pecado. Você vai perceber o amor de Deus quando Deus vê eles tinham se cingido com folhas, para cobrir a sua vergonha, e Deus vai lá e faz roupas para eles, uma atitude de amor. Então, Deus é esse Deus de amor que traçou um plano de salvação para toda a humanidade. Por favor, irmão, irmã, entenda o amor de Deus. Busque compreender esse amor de Deus em sua vida, para que você possa valorizar aquilo que Jesus fez por você, porque muitas vezes, por não compreendermos o amor de Deus, nós banalizamos, muitas vezes ridicularizamos, ultrajamos, blasfemamos o sacrifício de Jesus por nós. Então, pense sobre isso. A gente vai ver mais tarde, o Miguel vai estar trazendo na próxima palestra, falando a respeito da promessa, dessa promessa de Deus em todo o Antigo Testamento, por meio dos profetas. Porque como eu falei aqui, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi algo tipo remediador, não, foi algo de origem, de início. Foi o primeiro plano e o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Então nós vamos ver, quando o Miguel vinha trazer a palestra à noite, falando exatamente sobre isso, que esse Jesus que morreu milhares de anos antes da promessa, estava sendo prometido desde o início. Alguém certa vez disse que Jesus morreu antes de morrer, porque a palavra de Deus dada aos homens a respeito do sacrifício de Jesus, ela ia se cumprir. É como a volta de Cristo, A volta de Cristo, ela é mais certa do que qualquer data que você possa marcar no calendário para o futuro, porque nenhum de nós tem garantia de data para o futuro, mas no futuro nós temos a certeza: Jesus vai voltar, porque nós servimos a um Deus que cumpre promessa. E o que nós vimos em Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foi uma promessa feita milhares e milhares e milhares de anos antes de acontecer. Que Deus nos abençoe, que possamos estar cada dia meditando nesse amor tremendo de Deus por nós em Cristo Jesus. Amém.